Opa! No universo de Warhammer 40k, nós acompanhamos uma história de eternos conflitos, onde a humanidade luta eternamente contra si mesma e as mais diversas ameaças que a galáxia tem a oferecer. Mas quando nós voltamos no tempo dessa mesma galáxia, nós vemos que essa era de conflito já pressendia em muito o surgimento não só dos seres humanos, mas também de muitas outras espécies alienígenas. Onde hoje nós vamos falar sobre uma das espécies mais antigas do universo de Warhammer, e aquela que foi a precursora de todas essas guerras que nós vemos hoje. Vamos falar sobre os meus colegas esqueletos, os Necrons. Mas bem, se você ainda não acompanha o universo de Warhammer 40k, você pode estar se perguntando, o que são os Necrons? Bem, os Necrons são uma das espécies mais antigas do universo de Warhammer 40k, sendo fortemente inspirados em mortos-vivos da fantasia medieval e sendo quase uma espécie de máquinas, possuindo uma das tecnologias mais avançadas da galáxia e sendo uma ameaça que veio a ressurgir recentemente, avançando contra aqueles que os despertaram do seu sono eterno e retomando os mundos que um dia lhes pertenceram. Onde, parando pra pensar, isso pode até ter criado ainda mais dúvidas pra você de o que são esses esqueletos, robôs alienígenas, mas relaxa, tudo isso vai ser explicado nesse vídeo. Começando pela origem de tudo, onde para isso nós temos que retornar ao começo da galáxia. Eu não tava brincando quando disse que ia começar pela origem de tudo. Mas isso é necessário, pois a história dos Necrons anda lado a lado com a dos Titãs, seres que surgiram junto do universo sendo entidades feitas puramente de energia, que vagavam pelo vácuo do espaço se alimentando das diferentes formas de energia que haviam recém-surgido, com os Titãs tendo sido também os primeiros seres a serem vistos como deuses na galáxia, onde alguns ainda os veem dessa forma. Mas pouco depois do surgimento da galáxia vieram também as suas primeiras formas de vida materiais, com os primeiros seres inteligentes a surgirem sendo aqueles que ficaram conhecidos como os Antigos, uma espécie reptiliana altamente inteligente, tendo desenvolvido tecnologias inimagináveis até para as mais avançadas espécies da atualidade de Warhammer, e possuindo um imenso poder psíquico que também os permitia ter total controle sobre o Warp, também conhecido como o Plano Imaterial, onde na época o mesmo não era um domínio das entidades do caos, sendo uma realidade facilmente manipulável para os Antigos e lhes permitindo fazer grandes viagens pela galáxia em instantes, com os Antigos se desenvolvendo cada vez mais e se expandindo pela galáxia, semeando a vida em outros planetas. E em meio a essa era de expansão dos Antigos surge também uma outra espécie inteligente, sendo esses os Necrontyr, seres nativos de um planeta que habitava um sol que castigava sua superfície com fortes ventos solares e uma radiação mortal, com esse fator tendo feito os Necrontyr desenvolverem corpos frágeis, que desenvolviam enfermidades frequentes e tinham vidas extremamente curtas, fazendo também que toda a sua cultura se desenvolvesse em torno da morte, onde eles a adoravam como um descanso para sua existência sofrida, ao mesmo tempo que viam a própria como a principal causa da sua dor, com todo o desenvolvimento dos Necrontyr sendo na busca de trazer um fim para tal sofrimento e uma forma de prolongar as suas vidas, onde em determinado momento eles conseguem desenvolver naves capazes de viajar pelo espaço e dessa forma habitar novos mundos melhores e que não os castigassem tal como a sua terra natal. No entanto, diferente dos Antigos que conseguiam viajar pelo espaço em questão de minutos pelo Warp, os Necrontyr não possuíam tal tecnologia, sendo criado o Necroderme, uma espécie de metal vivo desenvolvido pelos Necrontyr e provavelmente a sua maior criação, com o Necroderme também lhes permitindo criar câmeras que os colocavam em animação suspensa durante a sua longa jornada pelas estrelas, sendo esse um processo lento, porém funcional, com os Necrontyr conseguindo colonizar diversos mundos e estabelecer o seu próprio domínio pela galáxia, onde para se manter a ordem nesse mais novo império é criada a Triarquia, 3 Necrontyrs conhecidos como Phyrons que governavam o seu império, com o mais poderoso entre eles recebendo o título de o Rei Silencioso, que era responsável por guiar os outros dois, não demorando muito também para terem seu primeiro contato com os Antigos, ficando maravilhados com o tamanho poder e conhecimento que eles possuíam e também surgindo uma certa inveja, pois como poderia haver seres tão grandiosos enquanto os Necrontyr tinham que ser tão fracos e terem vidas tão duras, com esse sentimento se agravando ainda mais ao descobrirem que os Antigos haviam atingido aquilo que os Necrontyr haviam buscado por tanto tempo, a tão sonhada imortalidade. Onde diante disso os Necrontyr imploram para os Antigos compartilharem esse conhecimento com eles, mas os mesmos negam, onde alguns especulam que os Antigos se negam a compartilhar tal conhecimento, pois já haviam previsto de alguma forma o que os Necrontyr viriam a se tornar, mas isso não é confirmado, com essa recusa por parte dos Antigos fazendo surgir agora um grande ódio por parte dos Necrontyr,
junto de um novo problema para os mesmos, pois por conta da divisão entre os Necrontyr durante a sua expansão pelas estrelas, o contato entre os seus mundos recém-colonizados e a sua terra natal ficou cada vez mais distante, e as novas gerações já não possuíam contato ou respeito pela Triarquia, onde também devido às suas vidas curtas o sistema de sucessão entre os líderes Necrontyr também se tornou completamente desorganizado, iniciando então um conflito que ficou conhecido como as Guerras de Sucessão, um conflito entre os Necrontyr onde diferentes dinastias buscavam assumir o poder do Império, com esse conflito tendo feito os Necrontyr quase se destruírem, mas a Triarquia cria um plano para resolver esse conflito interno, redirecionando o ódio dos Necrontyr para os antigos, usando como justificativa a recusa dos antigos em compartilhar a vida eterna, espalhando a verdade de que tudo isso era unicamente culpa deles. Onde agora a inveja da Triarquia junto do ódio dos Necrontyr inicia a guerra contra os antigos, essa que ficou conhecida como a Guerra no Céu, o primeiro grande conflito entre espécies da galáxia, e que se provou um dos maiores erros dos Necrontyr, pois os antigos possuíam total vantagem, tendo não apenas uma tecnologia muito mais avançada, como também um império muito mais organizado e as viagens pelo Warp ao seu favor, onde enquanto os Necrontyr dependiam de longas viagens pelo espaço para realizar os seus ataques, os antigos podiam atravessar a galáxia em instantes, devastando os mundos Necrontyr, não os dando tempo para agir, fazendo agora os Necrontyr terem o seu império completamente destruído e não tendo outra escolha a não ser se refugiarem nas bordas da galáxia, onde tudo que resta para os Necrontyr é o ódio e a exaustão, onde eles já se encontram cansados da guerra, com as mais novas gerações sequer vendo sentido em continuar lutando em uma guerra da qual eles já estavam fadados ao fracasso. E em resposta a isso, é iniciada mais uma guerra de sucessão, com as mais novas gerações querendo pôr um fim à guerra contra os antigos e derrubar a Triarquia, com agora o Império Necrontyr estando mais uma vez mergulhado em completo caos. No entanto, em determinado momento desse conflito, o Rei Silencioso Zarek consegue entrar em contato com os Kitans, onde não se sabe o que desencadeou esse primeiro contato entre as duas espécies, mas sabemos que esse era um caminho sem volta. Os Kitans eram seres de pura energia, que não entendiam as demais formas de vida materiais que habitavam a galáxia, e para permitir o contato com eles, os Necrontyr criam corpos de necroderme para os Kitans, com esses corpos sendo capazes de conter a essência dos Kitans e permitindo aos mesmos, enfim, interagirem com o mundo material, onde agora os Kitans passam a ter experiências materiais e desfrutar do que o plano físico tem a oferecer, percebendo também que a energia eletromagnética presente nos Necrontyr era especialmente gratificante, onde você já pode esperar que coisa boa não vai vir disso. Com o primeiro Kitan a se manifestar e estabelecer um contato com os Necrontyr sendo Mephet-Rum, aquele que mais tarde ficou conhecido como o Enganador, já mostrando o quão gente boa o cara era. Mas bem, Mephet-Rum diz ser o precursor do seu povo para o Rei Silencioso e que há tempos os Kitans lutaram contra os antigos em uma guerra, mas eles perderam a mesma e há tempos eles aguardavam aliados dignos para sua vingança, com essa sendo muito provavelmente mais uma das mentiras de Mephet-Rum, pois não há outros registros ou situações que mencionem uma guerra entre os antigos e os Kitans antes disso tudo. Mas além disso tudo, Mephet-Rum promete a tão sonhada imortalidade para Zarek, que obviamente aceita, buscando nela satisfazer o seu desejo de reunificar os Necrontyr e enfim acabar com a dor do seu povo, onde agora a presença dos Kitans passa a crescer entre os Necrontyr, com os mesmos vendo tais entidades como deuses, enquanto os Kitans buscavam apenas satisfazer a sua fome insaciável. E com o pacto agora firmado, os Kitans de fato fornecem grande poder e conhecimento aos Necrontyr, fazendo principalmente a sua tecnologia ter um salto imenso, lhes permitindo a criação de naves que cruzavam a galáxia em instantes sem o uso do Warp, e sendo também revelado como eles alcançariam a tão sonhada imortalidade, que seria através da troca dos seus corpos frágeis por corpos mecânicos feitos de necroderme, sendo então criadas as Bioforjas, imensas forjas que fariam a troca dos corpos orgânicos dos Necrontyr para os tais novos corpos imortais, onde diante disso apenas um Necrontyr tenta resistir, vendo que talvez essa não fosse uma boa ideia, sendo esse Orikan, que diz abertamente ao Rei Silencioso não confiar nas ações dos Kitans, com Zarek vendo Orikan apenas como uma ameaça tentando dividir mais uma vez os Necrontyr, com Orikan sendo detido e com sua punição sendo de ser o primeiro a fazer a troca de corpos, com agora todos os Necrontyr sendo enviados para as Bioforjas, onde no topo delas os Kitans revelavam a sua real intenção, se alimentando da energia vital dos Necrontyr que tinham sua essência roubada durante a troca de corpos, onde Zarek só entendeu a verdade quando o próprio passou pela troca e percebeu que de fato agora ele estava livre da dor e da morte, mas também se sentia vazio.
com apenas aqueles com maior intelecto e tenacidade entre os Necrontyr conseguindo preservar o pouco da sua consciência, com os demais sendo agora apenas máquinas vazias, sendo não mais conhecidos como Necrontyr, pois essa espécie já não existia mais. Agora, tudo o que existia eram os Necrons, soldados eternos com ódio por todas as formas de vida da galáxia, fadados a lutar em nome daqueles que os enganaram e condenaram. Com agora os Necrons possuindo imenso poder tecnológico capaz de bater de frente com os antigos, com agora seus corpos resistentes e fortes de necroderme tendo até mesmo capacidades regenerativas providas pelo metal vivo, além de possuírem agora armas inteligentes e devastadoras misturando o poder dos Kitans junto da necroderme, lhes dando poder bruto que utiliza da mais pura energia para destruir os seus inimigos, com armas que não apenas matam, mas também buscam causar o máximo de dor aos seus alvos. Com o maior exemplo disso sendo a arma de Gauss, que literalmente destrói as ligações atômicas do alvo, o desfazendo átomo por átomo. Com agora suas naves também sendo capazes de atravessar a galáxia em segundos, sem a necessidade de usar o Warp, estando livres da influência dos antigos, onde mesmo quando eles são teoricamente mortos, os Necrontyr passam pelo processo de sair de fase, que lhes permite enviar a sua mente ou o corpo para a forja mais próxima, onde fica armazenado até que o corpo seja reparado ou que um novo seja feito, onde cada transferência também diminui ainda mais a consciência que restou para o Necron, sendo eles agora imortais e verdadeiros mestres da tecnologia, com conhecimento dos Kitans e a necroderme lhes trazendo um poder nunca antes visto na galáxia. E com isso alcançado, os Kitans retomam a guerra no céu, agora avançando contra os antigos que começam a perder cada vez mais mundos para os seus velhos inimigos, agora imortais e muito mais avançados, representando uma real ameaça para o seu domínio. Com isso também iniciando um conflito entre os próprios Kitans, onde eles passaram a consumir uns aos outros na busca de satisfazer a sua fome insaciável, estando poucos deles, porém sendo apenas os mais poderosos. E diante disso tudo, os antigos não têm outra opção a não ser criar novas armas para lutar na sua guerra. E quando eu digo armas, eu quero dizer novas espécies alienígenas, pois os antigos eram mestres em criar novas formas de vida, surgindo assim os Aeldari. Seres com grande maestria e naturalidade com o imaterial queriam lutar não apenas contra os Necrons, como também contra os próprios Kitans, pois dentre os Aeldari surgem os primeiros Psykers, feiticeiros poderosos capazes de moldar o próprio material e consequentemente afetar o plano material, com os Psykers conseguindo atacar diretamente os Kitans e até mesmo matá-los, pois nem mesmo eles estavam imunes ao poder do imaterial. Mas mesmo com agora os Kitans conhecendo o medo da morte e ficando em desvantagem pela primeira vez, os Necrons se recusam a desistir, com aqueles que conseguiram preservar a sua própria consciência vendo o Warp como uma ameaça a ser combatida, onde os Cryptechs, engenheiros dos Necrons, buscam entender o Warp e criar uma forma de tornar o imaterial algo inacessível, mas eles não têm sucesso. E em determinado ponto a guerra já estava perdida para os antigos, que tentam em um ato desesperado dobrar o Warp à sua vontade, mas eles falham e isso irá gerar grandes consequências, onde a galáxia se encontrava em completo caos e destruída, com tamanha dor sofrida por todos os seres vivos que habitavam, afetando o próprio Warp, e criando no imaterial o primeiro estágio daquilo que viria a ser conhecido como as Forças do Caos, com tamanha sobrecarga criando seres no imaterial, verdadeiros frutos do terror criado pela guerra que consumiam tudo o que interagia com o mesmo, onde as recém-entidades vindas do imaterial buscam acessar o material e exercer a sua influência sobre o mesmo, com os antigos fazendo as suas últimas tentativas para poder lidar não apenas com seus antigos inimigos, como também os novos, criando mais uma espécie para lutar nessa guerra, sendo esses os Krorks, que ajudariam contra tal ameaça por não terem habilidades psíquicas, logo estariam livres da influência do imaterial, e sendo guerreiros poderosos capazes de lutar contra os Necrons, com os Krorks futuramente vindo a se tornarem os Orcs, outra espécie muito conhecida em Warhammer, e que eu também tenho um vídeo sobre, então se quiser saber mais sobre eles, eu recomendo que você assista. Mas enfim, após tudo isso, os antigos passam a ter que lutar em duas frentes, segurando as hordas dos Necrons ao mesmo tempo que tentam proteger as demais formas de vida da galáxia contra as forças do caos, com seu próprio império estando completamente destruído e dividido pela galáxia, já que os mesmos já não podiam mais utilizar o Warp, tendo sido uma questão de tempo até os antigos entenderem que não podiam mais vencer a guerra, passando a tentar conter as ameaças que eles haviam criado e proteger os demais seres vivos ainda presentes na galáxia. Até que em determinado ponto, os antigos simplesmente desaparecem. Mas independente do fim que os antigos tiveram, o único fato presente era que a galáxia estava completamente destruída, com a guerra no céu se encerrando e tendo sido sem dúvidas um dos maiores conflitos para o universo de Warhammer 40k. E mesmo com o fim dela, os conflitos estavam longe de acabar, pois Zarek, o Rei Silencioso, estava há tempos aguardando a hora certa para se voltar contra os Kitans e ter a sua vingança contra os mesmos.
com o final da guerra lhe dando essa oportunidade, pois os Titãs não estavam apenas enfraquecidos pelos Psykers, como também estavam em um número muito menor do que quando assumiram o controle sobre os Necrons, onde os Cryptex conseguiram desenvolver armas que utilizavam da própria energia primordial do universo, a mesma energia que compõe os Titãs, para fazer ferramentas capazes de matar os antigos deuses das estrelas. Com a revolta tendo sido tão avassaladora que nem mesmo os líderes Necrons conseguem se lembrar de como foi o conflito, com as forças presentes nele tendo uma forma tão destrutiva que danificaram o próprio espaço-tempo, e com o Rei Silencioso apagando da mente dos Necrons o conhecimento para criar essas armas, temendo o que poderia acontecer no futuro se as mesmas voltassem a ser utilizadas. No entanto, mesmo com tal poder destrutivo, os Necrons ainda tinham outro problema, já que em essência os Titãs eram imortais, então os Necrons não os matavam de fato, mas sim os despedaçavam e aprisionavam a sua essência, em dispositivos que ficaram conhecidos como os labirintos tesserácticos, sendo esses labirintos multidimensionais selados em necroderme, de forma que tornasse impossível a saída de qualquer influência dos Titãs, com até mesmo aquele que ficou conhecido como o Enganador sendo aprisionado e curiosamente selado em Marte, onde nos tempos atuais a sua figura é adorada erroneamente pelos adeptos mecânicos, que enxergam a sua prisão como uma manifestação física da sua adorada entidade, o Deus Máquina. Mas, retornando ao passado, após tantos sacrifícios, os Necrons eram enfim livres, mas não estavam seguros de toda ameaça, já que com o fim da guerra, os Necrons entenderam a ameaça que é o poder psíquico, sendo algo muito poderoso, porém nem um pouco confiável, estando agora o mesmo moldando toda a galáxia. E ao entender isso, Zarek percebe que a Era dos Necrons havia acabado, pelo menos por enquanto, onde ele formula o seu último grande plano, que consistia em deixar que as recentes entidades vindas do imaterial destruam o restante dos seres vivos presentes na galáxia para que os Necrons possam retomar tudo depois. Com ele contando que os seus principais inimigos ainda vivos, que eram os Aeldari, iriam sucumbir tal como seus criadores. Onde isso até que aconteceu, só não foi da forma que ele esperava. Mas agora com isso em mente, Zarek ordena o Grande Sono, transformando as antigas cidades dos Necrons em grandes tumbas, onde os Necrons permaneceriam adormecidos até que a galáxia voltasse para um estado de ordem, para então ao despertarem eles poderem tomar tudo novamente e dessa forma erguer o seu império eterno, com os Necrons ficando adormecidos por 60 milhões de anos, onde o Rei Silencioso destrói também os protocolos de programação que controlavam seu povo e com o mesmo partindo para o vazio, como uma autopunição por sentir que havia falhado com o seu povo. E com a gente enfim chegando ao 41º milênio do Império da Humanidade, onde os Necrons são enfim despertados, mas as coisas mais uma vez não foram do jeito que eles esperavam, pois a galáxia ainda se encontrava em completo caos, tendo agora ainda mais conflitos entre diferentes espécies do que no passado, e com o despertar dos Necrons ocorrendo de forma completamente desordenada, já que as suas tumbas os despertaram antes do previsto, seja por falhas mecânicas ou por terem sido invadidas por outras formas de vida, com os autômatos sem alma sendo os primeiros a despertar, com em seguida os Senhores da Guerra e os Overlords também despertando e trazendo junto de si a ambição de conquista dos Necrons de volta, onde os Necrons despertam mais uma vez divididos em diferentes dinastias, pois não possuíam mais um líder para guiá-los, com eles criando seus próprios domínios, onde em sua maioria eles buscaram se expandir pela galáxia em busca de poder, com poucos que ainda possuem a maior parte da sua consciência original, também buscando pela galáxia uma forma de reverter o processo que os transformaram nas máquinas que são hoje. Mas independente das suas motivações, os Necrons voltam a travar as suas guerras, tendo agora como seus inimigos mais frequentes o Império da Humanidade e os Taus, que se encontravam mais próximos dos seus antigos territórios e também foram responsáveis pelo seu despertar prematuro, com mais uma vez os Necrons mergulhando em mais uma era de guerras, onde apenas um pode governar a galáxia. E os Necrons estão dispostos a tudo para criar o seu tão sonhado Império Eterno. E diferente dos demais seres, os Necrons já não têm mais nada a perder, nem mesmo as suas vidas. Os Necrons são sem dúvida uma das espécies mais interessantes do universo de Warhammer 40k, não apenas por serem essenciais para entender o passado desse universo, mas também as origens dessas guerras intermináveis, com os Necrons sendo sem dúvidas o maior reflexo do que inicia e mantém a galáxia nesse caos sem fim. Desde quando eles eram os Necrontyr, eles buscavam se tornar algo superior, mesmo que inicialmente essa busca viesse da sua necessidade para trazer o fim às suas vidas sofridas, não demorou muito para que a sua ambição viesse a ser o seu principal guia. A busca pelo poder e a sua tão sonhada imortalidade afundou os Necrontyr em inúmeros conflitos, não apenas contra os antigos e os Titãs, mas também uns contra os outros, com nem mesmo a sua transformação em Necrons tendo sido suficiente para que eles abandonassem a sua sede pela conquista. Pelo contrário, pois isso fez a sua ambição crescer ainda mais,
onde muitas vezes nós até podemos traçar paralelos entre os Necrons e o próprio Império da Humanidade, onde muitas vezes o seu ódio e ambição pelo controle da galáxia e extermínio das demais formas de vida inteligentes, em certos momentos acabaram fazendo ambos trilharem um caminho bem semelhante, com atualmente os Necrons sendo uma das maiores ameaças para toda a galáxia, portando não apenas uma das tecnologias mais avançadas conhecidas, como também um exército imortal, que sempre está se consertando ou criando novos soldados para continuar a luta, onde o principal fator que o segura no seu avanço pela galáxia não é nem os seus novos inimigos, mas sim a desordem presente entre os próprios Necrons, sendo também uma questão de tempo até que todas as suas tumbas iniciem o processo de despertar, onde quando isso acontecer não vai mais importar o quão separados os Necrons estão, pois a galáxia inteira terá de lidar contra um dos maiores exércitos que já existiram, e diferente dos demais, esses não temem a morte, pois a mesma já não se aplica a eles. Onde os Necrons podem até não ter conseguido criar o seu tão sonhado Império Eterno, mas sem dúvidas, eles conseguiram mergulhar toda a galáxia em uma verdadeira guerra eterna. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Warhammer 40k é um universo gigantesco e os Necrons são sem dúvidas uma parte essencial para se entender a sua história. E se você acha que eu deixei de citar algo importante ou até mesmo cometi algum erro, por favor, diga aí nos comentários. Pois como eu disse, esse universo é gigantesco, então é bem fácil de cometer alguns erros ou deixar de citar algo. Mas independente disso, eu espero ter conseguido chamar a sua atenção para esse universo e fazer uma boa introdução aos Necrons. Então se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais, e se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo, e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. E um agradecimento especial para os membros do canal, muito obrigado mesmo pelo seu apoio, que me ajuda demais. E se você quiser também, considere se tornar membro do canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos, além de te fornecer privilégios exclusivos. Comente também o que você achou do vídeo, o que você acha do universo de Warhammer 40k e sobre quais outros assuntos vocês querem que eu fale aqui no canal. Por último também, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.